Se você clicou pra assistir esse filme, é porque você quer ver uma discussão de Pânico 7, você já deve ter visto o filme e quer ver os spoilers. Mas se você clicou sem ver o filme, eu recomendo você ir lá no meu outro vídeo, onde eu falei do filme sem spoilers. Porque assim, ali eu me permiti até ser um pouco mais otimista, falei, pô, vou passar um pano aqui com algumas questões, que basicamente tudo que eu realmente não gostei de Pânico 7 tá em volta ali do clímax, quem que é o Ghostface, quais são as motivações que eu não gostei. Então eu falei, pô, vou me ater aqui à parte onde eu me diverti mais, onde eu curti mais, mas agora eu vou poder descascar, agora eu vou poder falar detalhes do filme, vou poder dar os spoilers do filme, mas eu recomendo que você, que não viu o filme, não assista esse vídeo, porque assim, eu acho que é um filme que ele é divertido, eu acho que ele é um filme que tem muitos problemas no final. Se você pegar os spoilers, talvez você acabe destruindo toda a experiência de Pânico 7, assim, no geral. Até a parte divertida talvez não seja mais tão divertida. Apesar de que, assim, particularmente eu não pude rever o filme ainda. E eu vi muita gente falando que na segunda vez conseguiu gostar mais, que na primeira não gostou da motivação, não fazia sentido quem era o Ghostface. Já na segunda vez falou, não, o filme dá dicas, o filme dá pistas, ele se encaixa muito bem e faz muito mais sentido conseguir gostar mais. Então, assim, particularmente eu não revi ainda para poder trazer, né, se eu gostei mais, se eu gostei menos na revisão. Mas o que eu posso dizer é que, assim, o filme já foi maturando na minha mente. E eu falei, pô, eu tinha dado uma nota que eu senti que ele era uma nota um pouco maior do que a minha experiência de fato, porque eu tava querendo passar um pano. Mas hoje ele diz mais respeito com aquela nota, que eu fui pensando um pouco sobre algumas questões, ainda que eu ainda não ame Pânico 7 e ainda ache ele o pior filme da franquia. Mas, reitero, acho que não é melhor pegar os spoilers. Eu prefiro ver o filme sem spoilers. Eu acho que Pânico 7 funciona muito melhor se você ali brincar de tentar descobrir quem é o assassino e depois que você sabe você rever. Mas é isso, o aviso tá dado. A partir de agora, esse vídeo tem spoilers de Pânico 7. E é isso, fique por sua conta e risco. Um dos motivos que eu mais me incomodei com Pânico 7, né, é o fato de que eu não senti que os Ghostfaces eles são tão legais assim, né? Lembrando aí que, pra mim, a gente tem apenas 2 Ghostfaces que se revelam na cena final, que eu já não gosto também daquela revelação, que é a Jessica Balden, interpretada pela Anna Camp, que é a vizinha da Sidney, e o Marco, interpretado pelo Ethan Embry, que é um dos médicos ali do hospital psiquiátrico. Eu não considero o terceiro Ghostface, que é o carinha que aparece vestido de Ghostface numa das melhores cenas do filme, que é a invasão na casa da Sidney, porque aí, pra mim, assim, ele é só um cara vestido de Ghostface, ele não é um Ghostface de fato. Porque não teria que considerar também, por exemplo, os Ghostfaces da abertura de Pânico 6, que eu não considero, né? Pânico 6 pra mim tem 3 Ghostfaces, que é a família ali do personagem, que é o ex da Sam Carpenter, então vem a família ali, né, que são os 3 Ghostfaces. Eu não considero 5 Ghostfaces. Então aqui eu também não vou considerar 3. Eu acho que pra mim Ghostface são os caras que são as pessoas por trás da máscara na revelação final com uma motivação, tá? Não é só uma pessoa que se vestiu porque sei lá, maluca. Como dá a entender que, ali no filme que ele foi manipulado pelo Marco e pela Jéssica. Só que aí quando a gente vai pro Marco e pra Jéssica, assim, eu confesso que quando o Marco ele tira a máscara dele, por alguns segundos eu fiquei, é a primeira vez da franquia que o Ghostface não apareceu antes? Não, ele é aquele carinha daquela única cena ali no hospital. Que assim, já me incomoda um pouco, né, de ser um Ghostface que apareceu muito pouco. A própria Jéssica também ela apareceu muito pouco. Mas aí eu tenho que lembrar também que no segundo filme, em Pânico 2, ainda, né, sob a direção do Wes Craven, a mãe do Billy Loomis, a Nancy Loomis, ela também tinha aparecido pouco. Beleza, ela aparecia muito no fundo das cenas, ela aparecia ali e aqui. Mas assim, uma cena de destaque pra gente lembrar que essa personagem existe antes dela tirar a máscara, é tipo uma ou duas, é bem pouco também. Então eu não acho que isso por si só justifique o Ghostface como um Ghostface ruim no Pânico 7. Mas o fato é que as motivações pra mim elas não bateram tão bem. A Jéssica, né, lembrando ali, explicando um pouco, né, recapitulando um pouco, a Jéssica, que é a vizinha da Sidney, ela é basicamente uma fã da Sidney. E aí ela vai lá com aquela ideia de que não, ela leu o livro da Sidney, isso deu uma coisa assim pra ela se livrar do marido abusivo e etc. Só que assim, eu senti que foi pouco, sabe? Eu acho que isso foi muito pouco. Eu não sinto que a metalinguagem do filme seja uma metalinguagem realmente legal. Então, diferente dos outros filmes da franquia, a metalinguagem de Pânico 7 ela é bem fraca mesmo. Então, quando vem essa revelação, quando vem essa motivação, eu fiquei, cara, então tá, assim, né? Eu acho que é pouco, eu acho que é um Ghostface com pouco tempo, eu acho que é um Ghostface de pouco impacto. Por outro lado, quando você começa a pensar um pouco na motivação, na questão da metalinguagem, eu confesso que, assim,
Hoje, assim, já uns dias passados de que eu assisti Pânico 7, eu já tô aceitando melhor isso, justamente pensando em como o Pânico 7 se encaixa nos dias de hoje, em toda aquela questão de que eles comentam no próprio filme de fãs de true crime que exaltam os assassinos e tem essa coisa assim de ser fã dos assassinos. Então, pela primeira vez, a gente não tem um Ghostface que ele é fã dos assassinos anteriores ou relacionados ali, uma vingança ou alguma coisa do tipo queremos consertar a história anterior, ou mesmo que são fãs de Facada, né, que é a franquia dentro de Pânico que é inspirada nas histórias ali de Woodsboro. Então assim, não temos isso, não temos os fãs de True Crime, os fãs do Ghostface, a gente tem os fãs da Sidney, e ela basicamente tá louca de raiva porque a Sidney ela não veio para Nova York nos eventos de Pânico 6, né? Então combina também com o lance de homenagear a Sidney, com essa questão de você dar uma pincelada nessa coisa do culto ao true crime, no culto aos fãs de assassinos que a gente vê em várias vezes, né, a galera que assiste séries de true crime, não, gosto do assassino aqui dessa série, gosto do fulano, gosto do ciclano, gosto de ver as histórias, gosto de ler os livros, então eu acho que o filme acaba criando essa metalinguagem, que é interessante de você criticar esse movimento, mas eu sinto que ela é pouco trabalhada durante o filme. A motivação, a meu ver, ainda acaba fraca por isso. A motivação em si é boa, mas eu acho que ela é trabalhada de uma maneira fraca. Outra crítica que eu vi quanto a essa Ghostface, né, quanto a Jéssica, é o fato de que ela matou o próprio filho. Né? Porque ela teria matado o próprio filho só porque ela queria ir atrás da Sidney. E assim, gente, a Jill, lá em Pânico 4, novamente um Pânico sob as mãos do Wes Craven, né, que foi feito pelo diretor original. E ao meu ver que é o melhor Pânico além do primeiro filme. A Jill, ela matou a própria mãe também. Então assim, não é uma crítica que, por causa disso não faz sentido. Não, ainda faz sentido, ainda consigo comprar essa questão, essa Ghostface. Eu acho que realmente o problema é a forma como o filme acaba trabalhando isso, o que se reflete também nos outros personagens. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero só te pedir para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal que você vai fortalecer bastante meu trabalho. Estou sempre falando de cinema aqui no YouTube, filmes lançados no cinema, filmes lançados no streaming, especiais aí de premiações e tudo mais, listas. Estamos falando de cinema e eu quero muito que você venha, faça parte da comunidade, comente aqui o que você achou de Pânico 7, se você gostou, se você não gostou, se o filme está melhorando com os dias passando ou não, se você realmente ainda acha que é o pior filme da franquia, como eu acho, apesar de que eu tô gostando um pouco mais do filme, já tô simpatizando melhor com o filme. E também lembrando que se você quiser trocar uma ideia direto comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora continuar falando dos spoilers de Pânico 7, né? Eu nem vou dizer que esse é um vídeo explicando o final, porque eu acho que isso não existe. Mas vamos explicar um pouco, né? Vamos refletir um pouco e entender juntos o final de Pânico 7, que eu acho ainda que erra muito a mão, por exemplo, com os personagens coadjuvantes. Como eu disse, quando o Marco ele tira a máscara, eu pensei, cara, esse personagem não apareceu antes. Aí eu lembrei que ele apareceu muito rapidamente na cena do hospital, que acaba entregando, né? Depende de como você interpreta o filme. Pra mim, aquele momento ele fala pra Sidney e pra Gale que o Stu, ele é um paciente do hospital, ele foi um paciente do hospital, né? Era o John Doe, que é o João Ninguém. E ele fala, pô, não, esse cara aqui, ele tava no hospital até, sei lá, mês passado, quando ele melhorou. Né? O cara do hospital psiquiátrico passou por anos sem lembrar quem era. Não, agora ele melhorou. A ideia até funcionaria, apesar de que eu não gosto, tá? Sempre falei, eu não gosto da teoria de que o Stu sobreviveu ao primeiro filme. Eu acho muito ruim. Então, quando eles usam esse recurso, pra mim era óbvio que ou o Matthew Lillard ele voltaria ao papel de Stu num flashback, ou com a sacada da inteligência artificial. Se você compra que é uma inteligência artificial, se você compra que aquilo não é real, que o Stu não é um do Ghostfaces de Pânico 7, essa cena entrega que o Marco ele tá mentindo, essa cena entrega que ele tá ali de conluio com o Ghostface, provavelmente sendo um dos Ghostfaces. Que é algo que a franquia sempre faz, a franquia sempre brinca de dar pistas bem tosquinhas, assim, bem bobas, pra você chegar à conclusão de quem é o Ghostface. Então, nessa hora, eu pensei, pô, ou ele tá mentindo, o que eu acredito que ele esteja mentindo, só que eu acabei esquecendo desse personagem porque ele não aparece mais no filme, ele é um personagem bem coadjuvante mesmo, ou ele realmente era só um personagem ali no hospital, e aí a gente teria o Stu. Então, nesse caso, pra mim, eu acho que é uma cena que até faz sentido, eu acho que é um Ghostface que não é que faz sentido porque ele tem uma boa motivação, né, eu acho que ele é manipulado
pela Jéssica, ele também não tá ali no seu juízo perfeito, provavelmente. Mas assim, eu acho ok, acho só que é um problema do Ghostface que não apareceu tanto. O que eu já falei, não gosto muito dessa crítica de mas os Ghostfaces apareceram pouco. Tá, mas não é a primeira vez que isso acontece também. Então, até aí, o que eu acho realmente ruim é o fato deles acabarem com todos os personagens coadjuvantes de Pânico 7 praticamente em uma única cena e de formas bem podres. Eu não gosto, né? No meu vídeo sem spoilers, eu citei que tem uma pista falsa que eu acho muito ruim, que eu odiei, que é a pista falsa de quando o namorado da Tatum, ele tá com o computador brincando com o Yab, né? Brincando com o deepfake, treinando como se ele fosse o Stu, repetindo frases que o Stu usou contra Sidney no decorrer do filme. E eu fiquei, cara, eu odiei essa pista falsa, porque ela realmente me parece que ele é um suspeito, e quando ele não é, no final, ele não é nenhum dos Ghostfaces, eu sinto que essa é uma pista só pra realmente você desviar a atenção do espectador, mas de uma forma pobre. Você não faz isso de uma forma muito inteligente, você faz isso de uma forma qualquer. E eu acho muito ruim porque é justamente nessa cena também onde a gente vê quase todos os personagens coadjuvantes sendo mortos, personagens que poderiam ser melhor trabalhados, personagens que a gente não se importa ainda, que é um erro crucial de Pânico 7, a gente não se importar com os personagens. Acho que a gente sempre acaba se apegando com o grupo sempre tem um certo carisma. Eu acho que em todos esses filmes a gente acaba se importando com esses personagens, né? A gente se importa com o grupo, a gente se importa com esses personagens coadjuvantes, mesmo que seja pra gente ficar ali pensando quem é o assassino. E aí, nesse caso, a gente acaba não se importando muito com esses personagens. Eu sinto que ele é um filme que perde a oportunidade, eles são mal escritos, eles são mal carismáticos. Acho que nem são problemas de fato com o elenco. É realmente que os personagens são mal escritos, ainda que rendam duas mortes muito legais. E aqui eu vou poder falar quais são essas mortes, né? A primeira é a morte da personagem da Makina Grace, que eu achei excelente, cara. Ela pendurada ali, né, com corpo todo machucado e contra a luz. Cara, que morte bonita, assim, de assistir. Ela é muito bem filmada, sabe? Eu acho isso muito legal. Pô, morte, assim, que te deixa impactado, sabe? É uma morte que realmente traz impacto, ainda mais por ser a Makina, que é uma atriz que a gente gosta, que é uma atriz muito carismática, tá em muita franquia, então acho que boa parte do público conhece e gosta da Makina de outros filmes. Enquanto a outra morte que eu senti que falei, cara, que morte boa, é a morte do personagem justamente que é o filho da Jéssica, né? Que é o carinha ali que ele gosta muito de true crime, tem um podcast, quer entrevistar a Sidney, e ele morre na chopeira, cara, que eu falei, cara, que morte hilária, assim, tipo, a hora que a morte chega ao final, a cena chega ao final, pô, hilária, uma morte também muito marcante, e eu acho que são duas mortes que elas funcionam pra dar uma subvertida numa teoria do fandom, né, dos fãs de Pânico, que são os fãs que comentam que geralmente os assassinos eles usam uma roupa flanelada de tom azul, né, isso se repetiu desde o Billy Loomis, vários personagens usam isso, fazem essa referência e acabam se revelando como Ghostface, e aqui já tinha a teoria de que a Makina poderia ser um Ghostface por causa disso, e aí no final ela acaba sendo a primeira morte além da abertura. E eu acho que é uma morte que subverte. Então, assim, eu gosto dessa sequência, eu gosto da sequência ali do filho. Eu só realmente acho que o problema é a gente não ter tempo de pegar os personagens, né? O filme não consegue desenvolver eles, assim, muito bem. E já que eu citei a abertura, né, a cena de abertura, vale também dar uma aprofundada aqui com spoilers, porque as pessoas estavam falando que a cena de abertura não tem nada a ver, pela primeira vez a cena de abertura não tem absolutamente nada a ver com a metalinguagem, com o tema de Pânico. Eu acho que tem. Eu gosto da cena de abertura. Né? A cena de abertura é aquela que a gente viu no trailer do casal indo para uma experiência imersiva Woodsboro, assim, né? Com a casa do Stumacher, que é a casa do primeiro filme, que é a casa do quinto filme. Eu acho que ela não é só uma boa cena, eu acho que é uma cena interessante, que ela sabe brincar com a referência ao Pânico original, sabe brincar com a coisa dos fãs de True Crime, né? Então aí ela faz realmente uma ideia legal com a metalinguagem que o filme estava tentando trazer, de falar sobre os fãs de True Crime. Eu acho uma cena boa, eu acho uma cena que se conecta muito bem, e eu também acho que é uma cena que brinca bem com a ideia do Stu possivelmente ter retornado, porque é a casa do Stu, né? Então quando ela pega fogo, tem um lance de você dar um start com a sugestão de que o Stu realmente retornou. Então no final eu acho que ela é uma cena boa, acho que ela é uma cena bem encaixada. Eu realmente só acho que o problema dela, assim como um dos grandes problemas do filme, é a forma como Pânico 7 usa a metalinguagem. A metalinguagem aqui, ela é muito fraca, eu acho que ela é muito fraca considerando o que a franquia sempre fez, né? Sempre de se inserir muito na metalinguagem, se inserir muito no qual capítulo nós estamos. Então, Pânico 2 falava muito de ser uma sequência, então o assassino ele tá querendo fazer maior, ele querendo fazer
mais sangrento, ele tá fazendo uma sequência do Woodsboro original, enquanto no terceiro, não, aqui a gente tá lidando com o final de uma trilogia, então tudo que você pensou que poderia ser verdade não é. E isso acaba sendo, tipo, vindo pras regras, vindo pra todo o tom do filme, né? Pânico 4 veio na época que tinha muito remake, então é Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e aí ele vem, brinca, não, agora os assassinatos estão fazendo uma refilmagem do Woodsboro original, né? Do Facada original. Então tudo isso sempre brinca com a franquia Facada, sempre brinca com o Woodsboro original, sempre brinca com o fato de que na época que a gente está vivendo, um pânico está vindo para dar uma parodiada das franquias de terror e do que está acontecendo com o cinema de terror. Enquanto Pânico 7 me soa muito quase como uma autoparódia, justamente por ele não conseguir desenvolver a metalinguagem. Começar pela ausência das regras, né? A gente não tem aqui nenhum personagem dizendo que esse é o filme em que tal coisa acontece, tal coisa tem um significado, esse é o filme tal da franquia. E aí a gente tem o fato de que a cena de abertura e a motivação da Jéssica, elas mostram que a metalinguagem que o Kevin Williamson queria utilizar era a questão dos fãs de True Crime, né? Ou aqui no caso, os fãs da vítima, né? Os fãs da Sidney. O que é interessante, o que faz sentido, só é mal trabalhado. Vejo muita gente falando que a Jéssica é uma das melhores Ghostfaces, eu discordo muito disso, mas eu entendo que realmente ela acabe fazendo sentido quando a gente para pra olhar esse lance de que muita gente é fã, então ela quer ser a fã da Sidney, ela queria ser como a Sidney, e quando a Sidney se ausentou, a franquia começou a acabar e não, ela quer fazer a franquia voltar, mas ela quer fazer a franquia voltar com a Sidney, né? Ela precisa da Sidney, porque sem a Sidney não vale, então faz aquela brincadeira de que muitos fãs também reclamam que Pânico 6 não tem a Sidney, então não é um pânico de verdade. Isso acaba fazendo muito sentido pra dentro da metalinguagem. O Pânico 7, ele praticamente transforma parte do público, né, essa parte do público mais que se irritou mais com a ausência dela, louva True Crime, louva o slasher, transforma essa parte do público no Ghostface, o que eu acho que é uma ideia brilhante. Novamente, faltou mão ali pra saber executar, tanto do Kevin Williamson no roteiro, quanto do Kevin Williamson na direção. Né? O Guy Busick também no roteiro e tal. Mas assim, eu sinto que Pânico 7 tem muitas boas ideias, só que ele realmente falha nessa execução. O que talvez, maturando o filme, com o passar dos anos, revendo o filme, ele funcione melhor, assim como o próprio Pânico 3 ele funciona melhor hoje do que ele funcionou melhor pra mim um dia, sabe? O Pânico 3 pra mim ainda era o mais fraco da franquia, eu não gosto do retcon do irmão da Sidney, mas hoje eu já me divirto melhor com ele, eu já enxergo pontos mais positivos nele, já é uma jornada ali que, pô, gosto, já gosto do filme, como na época eu fiquei meio, ainda acho mais fraco que o 1, que o 2, que o 4, mas eu gosto do filme. Pânico 7, pra mim, é o único filme da franquia inferior a Pânico 3, mas ao mesmo tempo também consigo gostar, ainda é um filme que me agrada em vários pontos, né? Talvez ele pudesse ser ainda melhor, por exemplo, se ele não tivesse escanteado personagens como a Gale, como o Chad e a Mindy, que são personagens que retornam pra Pânico 7 e eles acabam muito escanteados. É um dos problemas do clímax pra mim, que é a forma como a Sidney, ela deixa a Gale pra trás, né? Acho que a última cena que realmente funciona pra mim em Pânico é a cena da entrevista da Sidney, que é uma boa cena, é uma cena que reúne as duas, trabalha a dinâmica da Sidney com a Gale, que eu adoro, né? Eu falei no outro vídeo, a Gale é a minha personagem favorita da franquia, e eu gosto da dinâmica delas duas. Só que aí, quando a Sidney, ela se separa da Gale ali naquele momento que ela vai tentar salvar Tatum, então ela tenta entrar no carro e não consegue, cara, pra mim o filme dá uma desandada bem forte ali, vai e começa a cair, cai, e aí nunca se recupera de fato. Eu acho que eu senti muito o escanteio que o filme faz com esses personagens legado, né, tanto a Gale quanto o Chad e a Mindy, né, os gêmeos de Pânico 5 e 6, eles são escanteados, mas é uma coisa que eu tenho uma sensação de que, assim, Pânico 7 talvez seja o início de um novo ciclo, né? Pânico 7 talvez seja o início de uma nova trilogia focada ali na Sidney, focada ali nos personagens legado, de passar o bastão, né? Já que não conseguiram fazer isso com Pânico 5 e 6. O fato é que o filme ele vai ter que fazer essa passagem de bastão em algum momento, e eu sinto que ele tá começando a estruturar isso, mas não de uma forma assim, Pânico 7 passa o bastão. Não, eu acho que Pânico 7 inicia um desenvolvimento, um arco final ali pra Sidney e pra Gale. E aí eu começo a sentir que talvez esse escanteio, por mais que me incomode, eu entendo, eu não gosto, mas eu entendo. E aí eu fico pensando justamente no fato de que os gêmeos, eles podem se encaixar com a Tatum como o novo trio de Pânico, né? A gente tinha até Pânico 5 um trio,
de Pânico, né, que era a Sidney, a Gale e o Dewey, que morreu, né, em Pânico 5. E agora talvez a gente vá terminar, sei lá, Pânico 8, 9, com um novo trio, que é a Tatum, né, como a nova Sidney, o Chad e a Mindy, já que o filme ele tá tentando aproximar a Mindy da Gale, né, meio que converter a Mindy na nova Gale, enquanto o Chad talvez ele seja ali o músculo do grupo, né, o homem do grupo, que é seria algo equivalente ao Dewey, que é alguém para sair no braço com o Ghostface de fato, né? Só que o grande lance que eu acho que funciona muito bem é até a rima que os personagens fazem entre si, né? A Sidney, ela é mais nova do que o Dewey, do que a Gale, então a Tatum também, ela é mais nova do que os gêmeos. Cara, eu acho que acaba fazendo sentido e eu consigo vislumbrar uma ideia muito legal saindo daí no futuro, mas que, novamente, por hoje, em Pânico 7, eu sinto que eles ficam muito escanteados, eu sinto que, pô, é um problema do filme. O que faz com que Pânico 7 no final ele seja muito um filme, assim, de quases, né? Nossa, ele é quase muito bom, ele é quase excelente, tem quase um dos melhores Ghostfaces, ele tem quase uma das melhores motivações, ele quase faz uma das melhores metalinguagens, sabe? O que é frustrante, mas ao mesmo tempo, ainda é um filme divertido, é o pior filme da franquia Pânico, sim, mas ainda é um filme que funciona bem. Eu mantenho a minha nota, né? Eu tinha comentado que Pânico 7, eu senti que ele era um filme meio nota 6, mas eu falei, não, vou dar nota 7, porque ele poderia ser tão pior, ele poderia ser tão pior, né? Do lance da coisa que saiu ideias de roteiro, que a Sam Carpenter, né? A Melissa Barreira, ela poderia ser a Ghostface do Pânico 7, ela poderia ser filha da Sidney, sabe? Então, pra mim, são ideias tão piores do que a gente tem aqui, que eu acabei, pô, não, vou passar esse pano pra Pânico 7, acaba que ele é um filme divertido, acaba que ele é um filme que me agrada mais do que ele iria ser originalmente. Só que, realmente, o filme foi passando os dias e eu fiquei, cara, a motivação talvez ela tenha mais sentido do que eu pensei a princípio. Não é um Ghostface tão ruim a princípio, porque, pô, esse Ghostface quase não apareceu. A Nancy Loomis também quase não apareceu no Pânico 2, então também talvez isso não seja tanto um problema, mas aí tem algumas execuções bem limitadas. Eu acho que é um filme que ele funciona, eu acho que ele funciona talvez muito pelas referências, pela homenagem que ele faz pra trilogia original, principalmente, mas é uma boa sequência no final das contas. Eu acabo, eu falei que esse vídeo ia ser mais pessimista, nesse vídeo eu ia descascar mais o filme, mas eu cheguei à conclusão de que eu não odiei tanto assim Pânico 7, porque pelo menos pra mim é muito bom, né? Eu fico mais tranquilo com a minha nota, fico mais felizinho de ter dado uma nota um pouquinho maior logo, porque agora, pra mim, eu acho que talvez seja realmente a nota justa. Mas é isso, né? Eu queria muito saber de vocês o que vocês acharam, eu queria muito saber de vocês o que vocês acharam de Pânico 7. É um filme que tá dividindo muito o público, eu acho um filme muito legal, porque eu acho que ele vai dar muito pano pra manga conforme ele for passando os anos, a galera for revisitando, talvez gostem bastante, talvez odeiem muito. É um filme que vai ser bem controverso, o que por si só já é melhor do que aqueles filmes meia boca que são esquecíveis, né? Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.